da cagonha. Eu sou a mosca. Eles formavam um dos grupos mais importantes da música instrumental brasileira nos anos 70. Mas em seu terceiro disco, o último de contrato pela Warner, Dade, Mu, Gustavo, Armandinho e Ari resolveram diversificar, gravando 3 canções com vocais, num formato mais pop. Essa novidade lançou o grupo de vez ao topo das paradas de sucesso da época. O Som do Vinil recebe hoje o incrível A Cor do Som, contando as histórias de seu trabalho mais emblemático, o álbum Frutificar. A mídia abraçou a gente, era muito simpático assim, a Cor do Som, e a gente tinha espaço na mídia, tanto que a gente lotava, a gente encheu 60 mil pessoas no Ibirapuera. Eu acho que na Cor do Som fazia muita música instrumental, canção. É como se eu ouvisse, como não cansasse. A pele escura, dinheiro não, a carne dura. Mais de 20 anos depois, né, todo mundo lembra das músicas, cara. Quanta gente que fez sucesso há pouco tempo, você nem sabe como é que é a música mais. Federação, beleza pura. Eu acho que a Cor do Som sintetizou numa banda pop, né, a música regional brasileira. Quando essa preta começa a tratar do cabelo. Foi em 79 que a gente gravou esse disco. Então a gente teve 2 anos, de 79 até 81, que rodamos o Brasil inteiro. Toda delícia, não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura. Dade, o A Cor do Som, na verdade, veio lá da época dos Novos Baianos, não é isso? Foi o seguinte, conheci a Baby por acaso no Arpoador, né? Mesmo pessoal que a gente andava junto, a Baby me chamou. Ah, a gente tá precisando de um baixista, ela soube que eu tocava baixo e me convidou para fazer uma audition. Aí eu fui conhecer eles e tocar junto, ficou tocando eu, Pepeu e Moraes, ficamos tocando, eles me aprovaram, gostaram. Aí se formou ali esse grupo Novos Baianos e essa banda que foi feita para acompanhar os Novos Baianos, que os Novos Baianos eram Baby, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira e Galvão. Então essa banda, que era eu no baixo, Pepeu nas guitarras, o Jorginho na bateria e o baixinho, bateria e percussão, foi chamada A Cor do Som, que era o nome de uma música dos Novos Baianos. Aí o Galvão que deu o nome, falou, não, esse nome dessa banda vai ser A Cor do Som. Então era assim, A Cor do Som, que era a nossa banda, que acompanhava os Novos Baianos. Quando saíam os cantores, né, saía Baby, saiu Moraes, saiu Paulinho Boca de Cantor, e ficava aquele power trio lá, o Dade, o Jorginho e o Pepeu. Pô, ali rolava um negócio, cara, que eu vou te falar, assim, era um rock and roll brazucaço, assim, era Jimi Hendrix com Dorival Caymmi ali, rolava uns negócios, assim, baião. Então, aquilo ali... Baião rock. Baião, né? Rock. Aquilo é meio assim que o embrião da Cor do Som, assim, a gente bebeu muito ali naquela fonte. Eu vim pra cá pra tocar com o Moraes e aí começamos a formar a banda do Moraes a partir de 74. O Dade tinha saído também dos Novos Baianos e ficava ali junto, a gente fazendo um som e o Moraes, porra, vamos arrumar um baterista e tal. E daí, pô, conheço um cara aí que toca na banda de rock aí na Bolha, vamos ver se ele... Pronto, e me aparece lá magrinho e tal, o Gustavo. Né, já tinha uma bateria bacana, 2 bumbos e tal, pô, só que era roqueiro, né? Eu sabia que o Moraes tinha saído do Novos Baianos e o Dade também, uns meses depois, também tinha saído. E o Dade me falou que o Moraes estava fazendo um disco, ia fazer o primeiro disco solo dele e tal.
Aí, pô, ele tá precisando de uma batera. Eu falei, pô, tô nessa, cara, vamos nessa. O Moraes queria um piano numa música só. Era uma música até interessante, que era meio samba, choro, e tinha uma hora que ela virava um foxtrot. E aí ele me chamou para gravar esse piano. Quando saiu o disco, ele já me incorporou na barca. Tipo assim, vamos ensaiar, vamos fazer show, vamos embora e tal, não sei o quê. E aí ficou esse núcleo da Cor do Som. Eu, Dádio, o Armandinho e o Gustavo. O Ari ainda não estava nessa parada. Eu vim como baterista, mas já tinha o Gustavo baterista aqui, que já estava engajado. Mas como eu sempre achei que a bateria é uma percussão aglutinada, aí eu falei, eu já tocava um pouco de percussão, eu falei, então para ficar aqui no Rio, eu vou. Mas foi fácil. Foi ótimo, baiano, foi ótimo. E abriu, porque eu já tocava bateria com um monte de percussão. Olha como a chuva cai e molha a folha e na telha faz um som assim, um barulhinho bom. Faz um som assim, um barulhinho bom. Água nova, vida vem, o verde voa, passarinho. No teu canto canta, antiga cantiga. A mistura da Cor do Som são aquelas coisas que acontecem, é uma alquimia que acontece que você não adianta procurar, eu quero um baterista assim, eu quero um tecladista assim, eu quero um guitarrista assim. Aconteceu, e o Armando da Bahia, né, que a gente tem a coisa da Bahia, do ritmo da Bahia, o Armando com o lance do choro e com o lance também baiano. Tem o Mu, que tem a coisa do choro. Tem o Dade, que tinha as coisas dos novos baianos, de rock. E tinha o Gustavo, roqueiro nato. Roqueirão, pá. Então essa aí foi a base dessa nossa, a outra Cor do Som, que era a segunda Cor do Som. Aí a gente começou a se interessar em fazer um trabalho. Eu falava, pô, vamos fazer uma banda instrumental, assim, que nem era aquela, com música brasileira, mas com uma pegada mais, sabe, mais pesada, que era o que a gente gostava, né? E o André Midani, ele estava saindo da Poligrama, ele estava implementando a Warner no Brasil. E ele já me conhecia da época Novos Baianos. Aí ele soube da minha banda e falou, contrato, pode contratar. Aí gravamos esse primeiro disco instrumental. Quando a Warner fez um ano no Brasil, a gente foi chamado para tocar na festa, que foi no Hotel Nacional aqui no Rio. E estava presente o Claude Nobis, que é o organizador do Festival de Montreux. E o Claude Nobis gostou do nosso som, falou, pô, queria que vocês participassem, em 78 isso, que vocês fossem participar lá do Festival de Montreux, não sei o quê. Aí a gente foi tocar em Montreux. Aí gravamos nosso segundo disco lá. O Montreux foi aquela coisa, a gente estava afiado, pô. Muito. Afiadaço. Aí tocar ao vivo lá foi tudo de bom, cara. Foi maravilhoso. Só no final que teve uma coisa engraçada. A gente começou a tocar trio elétrico um pouquinho no final, que tem aquela Eleanor Rigby, que a gente toca em ritmo de teré de carnaval, né, da Bahia e tal. E teve uma galera da velha guarda que começou a dar um assim, uma vaiazinha, como que a gente não tá entendendo. Tava achando que ele tava tocando uma coisa, sei lá. Eu não entendi até hoje o porquê, os caras não sabiam. Tem uma outra faixa aqui desse disco, Mu, que é Dança Saci. E nela tem um instrumento muito importante na sonoridade da Cor do Som, que é o Mini Moog, é um teclado. Né? Quantas oitavas tem o Mini Moog? O seu Mini Tem Moog? 3 oitavas, 3 oitavas. E meia. O legal desses teclados analógicos é que é o seguinte, você tinha que construir o som. Porque hoje em dia os teclados eles têm esses presets que o som já vem pronto, né? Som 1, som 2, 3, 4, 5, synth, não sei o que lá. Naquela época não tinha presets, você tinha que fazer o som, achar um som ali na hora, e era aquele ali. Então você mudava na hora ali. E o grande barato era você tentar
inventar um som seu, assim, original. Então agora, para fechar o disco de Montreux, vamos dar uma olhada na faixa Dança Sacia. Já troquei o som, sacou? O oscilador. Você trocou, Tá, mas isso é fácil, porque é só girar, né? É um dos melhores sons de Mini Moog da música brasileira, eu achei esse aqui, cara. É, Não é? é bem legal. O segundo disco do Acordo do Som, Dade, foi muito bem recebido pela crítica. Agora, a questão permanece. É difícil viver de música instrumental, não é? Foi o que aconteceu. Continua, era... Não, na Fala verdade, um pouco. isso aqui, eu lembro que nessa época a gente estava satisfeito com esse trabalho que a gente tinha. A gente viajava muito, a gente fazia muito show. Mas o André me dando um dia, depois desse segundo disco, no terceiro disco, ele falou pra gente, a gente sempre tinha uma reunião antes de gravar o disco com o André e tal. O André falou pra gente, olha gente, é o seguinte, não dá. Vocês estão vendendo o que vocês vendem, não paga, não sei o quê. Vocês vão ter que cantar, vocês vão ter que botar música cantada, porque senão não vou poder continuar com vocês. Ele foi bem claro, sabe? Foi bem sincero, assim. Nisso, o Dade pediu pro Caetano se ele teria alguma música pra gente, que a gente estava pensando em gravar alguma música cantada e tal, e pediu pro Caetano e pro Gil. Aí o Gil apresentou Abrir a Porta, que ele não tinha gravado ainda, que é a música dele com o Dominguinhos, e o Caetano apresentou Beleza Pura pra gente, que ele já tinha pronto e também não tinha gravado. O Caetano tinha acabado de fazer Beleza Pura, e Vinícius falou, puxa, é a cara da Cor do Som, rapaz, pô, vamos lá, os meninos estão ensaiando agora lá na casa deles, vamos lá e tal. Pronto, a gente tá lá na garagem ensaiando, quando chega Caetano e Vinícius, Cantuária. De pô, que maravilha e tal. Ele, pô, o Caetano tá com uma música aí, quer mostrar pra vocês. Ele cantou Beleza Pura. Eu senti aquele clima baiano na música. De pô, então sou eu que vou cantar essa música. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar, toda a trama era trança do cabelo, conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo, toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro não, a pele escura. Dinheiro não, a carne dura. Dinheiro não. E antes de sair o disco, já estava próximo de sair o disco, lançou a música na rádio. Em uma semana a música passou a ser a mais tocada aqui no Rio de Janeiro. E aí espalhou pelo Brasil. Nós gravamos Abrir a Porta, primeira mão, Beleza Pura, em primeira mão. Caetano e o Gil gravaram essas músicas anos depois. E o Mu e o Moraes, com a afinidade que nós já tínhamos, daquele passado recente, fizeram o Swing Menina. E aí a gente gravou essas 3 músicas. Eu interpretando a minha, o Dade gravou Abrir a Porta e o Armandinho o Beleza Pura. E, de fato, as 3 músicas estouraram. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante me convenci
foi em 79 que a gente gravou esse disco. Então a gente teve dois anos, de 79 até 81, que rodamos o Brasil inteiro, chegamos num nível de trabalho assim que pra gente foi muito legal. A gente fez turnês que a gente fazia, sabe? Lotando lugares, a gente lotava ia pro Rio Grande do Norte, lotava aquele estádio que tem lá 40 mil pessoas, sabe? Então fizemos uma turnê que foi incrível, com equipamento absurdo, com luz, com tudo em cima, assim. Eu tive o prazer, nos anos 80, eles viajavam era Transação na época. Os caras iam com 2 caminhões pela estrada, a gente ia de avião, iam 2 caminhões aço com som levando do Rio de Janeiro, São Paulo, tô fazendo o Nordeste todo. A mídia abraçou a gente, era muito simpático, assim, a Acordo do Som, e a gente tinha espaço na mídia, tanto que a gente lotava, a gente encheu 60 mil pessoas no Ibirapuera. Foi a primeira lotação maior do Ibirapuera, acho que tinham 70, 80 mil pessoas. Foi uma loucura, São Paulo parou. E cada lugar que a gente chegava, rapaz, ia detonando. Tem um teatrinho em Manaus que é centenário e tal. Quando a gente fez o primeiro show, o povo, que era muita gente dentro de um teatro, e as fãs começaram a enlouquecer, né, e tal. E nisso quebravam, danificavam. No segundo dia a gente foi pro teatro passar som, tava a polícia cercando todo o teatro. Não sai nem entra, nada que ordem do governador. Aí pronto. A gente gostou de ser pop, sabe? A gente gostou de tocar no rádio, ouvir. Então a gente virou um status de popstar lá na gravadora que a gente não tinha, sabe? De vender. O que mais vendia disco na Warner na época era a gente. Chegavam cartas na Warner de gente que passou um público diferente, não era o nosso público underground que estava lá no Teatro Teresa Raquel, era um público que estava lá ouvindo a rádio, ouvindo Beleza Pura, não sei o que lá. Essa galera comprava o disco por causa de Beleza Pura, Abria a Porta, Swing Menina, aí falava assim, o que é isso? Essas músicas que não são cantadas, coisas estranhas. Aí mandavam umas cartas, tipo assim, amarradões, falavam assim, pô, não sabia que existia, olha que loucura o Brasil, né, cara? Ou assim, as pessoas não sabiam que existiam música não cantadas, né? Quem ouvia as músicas do rádio, o cantado, o popular, eu comprava o disco e tinha que ouvir um monte de coisa instrumental também. A gente educou muita gente, eu acho, no ouvido aí para ouvir música boa. Também teve esse outro lado, a crítica matou a gente. Caiu de pau. Né? Caiu de pau. Aí a gente virou... Exatamente. Se venderam. Se venderam. Se venderam ao pop. Se venderam. Mas na verdade você vê que esse disco é um disco que, eu acho, tem essas 3 músicas, uma coisa importante, lógico, a letra, o papo é super importante. Nesse disco, essas 3 músicas têm um papo bom, porque a Beleza Pura é uma letra do Caetano, Abre a Porta é uma letra do Gil, e Swing Menino é uma letra do Moraes, que é legal. E o outro lado desse disco é instrumental, tem umas músicas incríveis, tem o Frutificar, que é uma das composições mais lindas do Mu, sabe? Frutificar é uma composição do Mu, que é uma obra-prima, é uma coisa... Ela tem... Como o Mu tem uma formação de choro, tem uma coisa de piano clássico, né, que é o popular. Então, o Frutificar, você sente nela toda uma transição. Quando eu toco, eu sempre ando com o bongô, porque o bongô é importante muito nela. O bongô faz a transição da coisa clássica do Mu para coisa pop. E é uma obra-prima do Mu. Mas por incrível que pareça, apesar de Beleza Pura, Abrir a Porta, Swing Menina, talvez a música mais importante desse disco seja justamente Frutificar, porque a gente sente isso quando a gente toca, sabe? É impressionante, é uma música instrumental que ela fala. Tem uma força, né? Vamos dar uma palhinha nela, amor? Vamos. Vamos lá. Vamos.
essa capa, na verdade, já retrata bem a mudança que a banda estava passando nesse terceiro disco, Frutificar. A gravadora explorou um pouco a imagem de vocês aqui. Vocês eram meio vistos como manecos. A gente era tão inexperiente nessa coisa de foto de estúdio, de maquiagem, que a gente ficou meio boneco, né? Muita gente curtiu com a cara da gente aí, mas era a ideia, né? Passar uma coisa de banda produzida. Eu não gosto da capa. Por quê? Essa capa eu acho, eu não gosto. Porque O que te incomoda é aqui, muito arrumadinho, assim, a gente maquiado, né? Olha só. Vocês estão meio manecos assim, aqui, é isso não? completamente. É um negócio assim, meio, eu não gosto dessa capa. Mas era aquela onda lá, 1979. Na verdade, a gravadora até mudou um pouco o foco de como vender a banda. É, né? também Vocês isso. estavam cantando. É, também. Vocês viraram meio E a gente topou a parada. garotões não, bonitos que tocam e a nova sensação. Na verdade, o que esse disco aconteceu foi isso, não Foi foi? isso, A foi. nova sensação da música brasileira, é o Acordo do Som. Mas a ideia, eu acho que a ideia do André Midani é justamente isso. Jogar para o popular. Daí que mudou todo o layout de capa e tudo, entendeu? TV, todo mundo bonitinho, roupa de plástico. As meninas adoravam, todo mundo bonitinho. Não se negue, escorregue nesse. Regue, não se arregue, escorregue. Segue, persegue esse caminho, swing, menina. Dance a esperança que nasce. Pense no que acontece agora. Lance logo a sua semente no solo, menina. Como é que você vê esse disco hoje, Gustavo? Frutificar, tanto tempo depois. Eu vejo como uma obra de arte, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque é uma virada, com um lado instrumental da gente muito bom e o lado cantado, mas que representa... Quem está cantando? Nós estamos cantando o que aí? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira. Pô, não é para qualquer um. É um disco que me interessa, assim, muito das composições que estão nele. Eu acho que tem uma coisa mais madura da gente nesse sentido de composição. Por isso que eu gosto do Frutificar. A garotada ouve esse disco, fica assim, caramba, de quando é esse disco, entendeu? É um disco atual. Foi nesse disco que a gente passa a levar a um público, a uma garotada, né, de 14, 15, 16 anos, né, a música instrumental, né, a música instrumental brasileira, abrindo essa coisa do regional, né, para a música universal. É um disco que concentra assim, o que a gente queria na construção, sabe? Assim, a música instrumental brasileira com essa linguagem meio rock and roll e toca até hoje no rádio, Abre a Porta, é uma música que toca de vez em quando. O próximo trabalho do Acordo do Som também faria muito sucesso, o disco Transe Total, gravado em 1980. Mas aí já é uma outra história.